Juros altos. Para muita gente, essa expressão já soa como um problema, um vilão. Mas será que é isso mesmo? Ou será que é um remédio? Essa é uma pergunta que gera debates quentíssimos no mercado e, claro, impacta diretamente a vida de todo mundo. A sensação que fica é que o Banco Central está, de propósito, freando a economia. Mas e se o verdadeiro inimigo do nosso patrimônio for outro? Pois é, essa pergunta ecoa em todo lugar. Por que tornar o crédito mais caro? Por que dificultar o consumo bem na hora em que todo mundo quer crescer e prosperar? A resposta, olha, não é tão simples, mas entendê-la é absolutamente fundamental para proteger o patrimônio de quem investe no longo prazo. Para a gente conseguir entender a lógica por trás desse remédio amargo, a gente precisa primeiro identificar a doença que ele combate. E essa doença tem nome e sobrenome, e é bem conhecida por aqui: inflação. Olha, a inflação não é só aquela etiqueta de preço que sobe no supermercado, não. É muito mais profundo. Pense nela como um imposto invisível, silencioso e, para ser sincero, bem cruel. É a corrosão do valor do nosso trabalho, da nossa poupança, do nosso futuro. É uma força que, quando sai de controle, desorganiza a economia inteira. E os efeitos são simplesmente devastadores. A inflação corrói os salários, ela pune quem poupa e aumenta a desigualdade. Para as empresas, então, o planejamento vira um verdadeiro pesadelo. E sem previsibilidade, o investimento de longo prazo, aquele que gera emprego e riqueza de verdade, simplesmente some. E é exatamente para combater essa doença que entra em cena o Banco Central com seu instrumento mais poderoso, a taxa de juros. Pode não ser uma medida popular, a gente sabe, mas é um mecanismo de defesa essencial para a saúde da economia. A lógica por trás é bem direta. O sinal de alerta acende, a inflação está subindo. O que o Banco Central faz? Eleva a Selic. A partir daí, o efeito é em cascata. O crédito fica mais caro, o que faz com que o consumo e os investimentos desacelerem. Com menos gente comprando, a demanda geral na economia diminui e o resultado? A pressão sobre os preços alivia e a inflação tende a ceder. Mas veja bem, o combate à inflação não é só uma questão matemática, não. Ele é, talvez, acima de tudo, psicológico. A credibilidade da autoridade monetária é a peça-chave do jogo. Quando o mercado acredita que o Banco Central vai fazer o que for preciso para controlar os preços, a própria expectativa de inflação já começa a cair. O Brasil, infelizmente, conhece a hiperinflação muito bem. E é por isso que o sucesso do Plano Real foi um marco tão importante. Ele é a prova viva de que credibilidade e disciplina monetária funcionam. O custo de não fazer nada é sempre, mas sempre, infinitamente maior. Tá bom. Mas como é que toda essa discussão macroeconômica afeta, na prática, as decisões de quem investe? Bom, o impacto na alocação de capital é direto e muito profundo. A palavra-chave aqui é custo de oportunidade. Pensa comigo. Com juros baixos, deixar o dinheiro parado ou investimentos muito seguros significa perder a chance de ganhos maiores. O custo de não arriscar é alto. Agora, com juros altos, a situação se inverte. A renda fixa passa a oferecer um retorno excelente com risco baixo. Aí, o incentivo para investir em ações, por exemplo, diminui bastante. E não para por aí não. Juros mais altos atraem capital estrangeiro, o que tende a fortalecer o real. Por um lado, isso é bom para controlar a inflação de produtos importados. Por outro, o valuation das empresas na bolsa é pressionado para baixo, e aquelas companhias que têm muita dívida sentem o peso dos juros aumentar. E tudo isso nos leva ao centro da questão. A verdadeira escolha não é entre ter ou não ter uma dor. A escolha é entre a dor temporária de um tratamento e o dano permanente da doença. O dilema fica bem claro aqui. Agir subindo os juros tem um custo visível e imediato, uma redução do crescimento no curto prazo. Mas não agir leva a um dano muito, mas muito pior. A perda de confiança na moeda, a fuga de capitais, a destruição do ambiente de negócios. Um é o tratamento, o outro é deixar a doença se alastrar. No fim das contas, o ponto fundamental é este aqui. Nenhum país consegue prosperar de forma sustentável com inflação descontrolada. A estabilidade de preços é o alicerce de tudo. É ela que permite que empresas e pessoas possam planejar o futuro, investir com confiança e construir riqueza de verdade ao longo do tempo. Portanto, quando a gente analisa o cenário, a lição para quem investe é muito clara. A busca por estabilidade não é só um debate teórico de economista, é a condição essencial para a geração de valor. Porque o verdadeiro inimigo, aquele que corrói o patrimônio de quem investe dia após dia, em silêncio, ele não é a taxa Selic alta. A inflação fora de controle, o juro alto é apenas o remédio.
É impopular, é amargo, mas é absolutamente necessário para preservar o poder de compra e a previsibilidade. E são esses dois fatores os verdadeiros motores do crescimento sustentável. Então, fica a reflexão, entender que a disciplina monetária é, na verdade, uma aliada e não uma inimiga de quem investe no longo prazo. Isso muda a forma de avaliar os ciclos econômicos e de posicionar uma carteira? A história e os dados sugerem que sim e muito. Fez sentido essa análise? Se sim, curta, inscreva-se no canal e não deixe de colocar a sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê na próxima.